Shalom, amigos! Mais um programa do canal Israel no Caminho, entrevistas ou bate-papo. Hoje estou aqui com Simone Malak, ela está em São Paulo, e também em São Paulo está o nosso convidado, uma pessoa muito especial, filho de poloneses, mas nasceu aqui no Brasil, um homem que contribuiu muito para a cultura da nossa nação. Vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa. Conte um pouquinho da sua história, Jalian. Recordar a minha origem, como é que eu surgi nesta vida. Meu pai nasceu na cidade de Rawa Mazowiecka, Polônia, e minha mãe nascida na cidade de Lodz. Na cidadezinha em que ele foi criado, lá não tinha escolas, então se aprendia naquela época um artesanato, e ele foi encaminhado para aprender fazer bonés, né, e também chapéus. E posteriormente, mais alguns anos para frente, ele foi para a cidade de Lodz, né, cidade industrial da Polônia, famosa na época, juntamente com Varsóvia, que era a capital. Chegando na cidade de Lodz, ele procurou os seus tios, porque a família, por parte de meu pai, eram vários irmãos, e ele foi, numa ocasião, comprar um medicamento numa farmácia na praça principal de Lodz. Chegando lá, os alemães haviam invadido a Polônia, em consequência, a cidade de Lodz, e todos que se encontravam na época no local foram feitos prisioneiros. Naquela ocasião, papai tinha 16 anos de idade. O levaram com outros poloneses para trabalharem como escravos na época, trabalhos forçados, numa construção de uma ferrovia. Quando chegou no local, o engenheiro responsável ficou muito chateado porque apreenderam ele sendo menor de idade. Aí o engenheiro ficou chateado, trouxe para ser uma espécie de office boy na época e ficou lá durante 4 anos trabalhando na ferrovia. Depois de 4 anos, eles dispensaram, libertaram, porque a Polônia entrou de acordo com a Alemanha. Ele, com mais 3 poloneses, se dirigiram para a fronteira através daqueles carrinhos que faziam a manutenção da ferrovia. Chegando na fronteira da Polônia, os 4 foram presos porque alegaram que eram espiões alemães. Então, ele alegou, bem como os outros, alegaram que eles eram poloneses, que eles estavam trabalhando na ferrovia, né, fazendo a construção da mesma e a manutenção dentro da Alemanha. Aí ele ficou preso, eles não tinham muita comunicação na época, até que veio a resposta confirmando que
ele era realmente polonês. De imediato, ele foi convocado no exército polonês, pois do outro lado da fronteira, a Rússia invadiu a Polônia. Ele foi para a guerra, lutou contra os russos, sendo ferido na ocasião, ele foi para um hospital e de lá dispensado. Bom, voltando, naturalmente, depois dos seus 21 anos, para Lodz, ele soube de que três primos com uma prima foram criados num orfanato. E ele foi visitá-los e se encantou com a minha mãe, Mirla, que se encontrava com os irmãos no orfanato. E aí começou um namoro entre eles, acabaram casando-se, tiveram 3 filhos, 2 filhas e um filho. Devido a uma pandemia, né, que surgiu na Polônia, os 2 filhos menores acabaram falecendo, então, desgostosos da sua vida na Polônia, com muita dificuldade, falta de alimentos, enfim, era uma vida penosa. Então, eles resolveram vir para o Brasil e papai conseguiram um visto de uma tia, irmã da minha mãe, que já se encontrava aqui em Santos, ela conseguiu um passaporte. Papai veio sozinho para o Brasil, descendo em Santos. Ele se dirigiu para São Paulo, indo residir numa pensão num bairro do Cambuci. Ele, chegando aqui, naturalmente, teve que procurar trabalhos. Batalhou bastante. As dificuldades de 1929 eram terríveis. Ele se dirigia praticamente toda a madrugada para o portão da Companhia Antártica Paulista, que ficava na Moca. Então, eles pegaram as primeiras pessoas que estavam no portão e as demais tinham que sair de lá através da cavalaria da Força Pública na época. Procurando emprego, ele conseguiu na Companhia Telefônica Brasileira e na Light. Ele trabalhou vários dias na abertura de valas nas principais ruas de São Paulo, Rua Direita, 15 de Novembro, etc., abrindo vales e depois colocando cabos para serem enterrados. Isso ele trabalhou durante vários dias debaixo de chuva, né? E depois que ele saiu de lá, ele procurou no Bom Retiro, ele ficou sabendo que a colônia judaica residia nas principais ruas do Bom Retiro e conseguiu, através de um compatriota que tinha uma loja na José Paulino, ele foi trabalhar lá, né, fazendo bonés. Naquela época não existiam praticamente fábricas de bonés em São Paulo. E durante 1 ano,
sofrendo bastante, economizando. Ele trouxe minha mãe com a minha irmã mais velha, a Pérola, que vieram para São Paulo. Como ele já trabalhava no Bom Retiro, ele conseguiu uma residência, né, morando, né, em situação bem complicada, porque naquele tempo não tinha apartamentos, só casas térreas, né, com porão embaixo. É aquele tipo. E ele conseguiu arrumar uma pequena oficina, pequeno local onde ele fez a oficina dele e começou a produzir bonés. Ele conseguiu, da famosa Ramezoni na época, que fazia chapéus para a senhora, porque era uma das artes dele. Ele passou a trabalhar por conta própria e fazendo chapéus para a famosa Ramezoni. Bom, e papai e mamãe trabalhavam na época nesta oficina, ambos. Eu, em 4 de fevereiro de 1932, eu nasci da união dos dois. Aos 6 anos de idade, eu comecei a ajudar papai também na oficina. E aos sábados, no primeiro trem que saía da Estação da Luz, às 5 horas da manhã, eu ajudava com malas enormes, maiores do que eu na época. E nós corríamos, chegando em Santos 3 horas depois, por volta de 8 horas, porque naquela época a São Paulo Railway, né, ela descia a serra através de uns lingotes, né, segurando os vagões devagarzinho com um trenzinho, né, com uma máquina, até Santos, por isso que levava 3 horas na época. Nós saímos da estação com as malas, pacotes, percorríamos todo o centro de Santos, né, caminhávamos por vários bairros, chegando, inclusive, no mercado municipal de Santos, numa distância enorme. Lá, durante todo esse percurso, ele, naturalmente, tinha os seus fregueses, inclusive papai inventou para os que trabalhavam nas docas de Santos um boné chamado carioca, né? E foram bem aceitos lá pelos doqueiros. Trabalhávamos mais ou menos entregando a mercadoria até por volta de meio-dia. Depois dirigíamos, papai sempre me levava, como eu era pequeno, me levava para a praia, ficávamos um pouco na praia, íamos almoçar, onde hoje se localiza o Tribunal de Júri do município. Depois, por volta de 4 horas, saía um trem de Santos para São Paulo. Chegávamos aqui por volta de 7, 7h30 da noite, né? Já papai com um dinheirinho que ele precisava muito, porque as dificuldades eram bastante grandes. Eu me lembro que papai acabou ficando muito doente e ele tinha que entregar encomendas em Santos. Então, apesar da sua doença, ele me levou num sábado pela manhã
tomei o trem das 5 horas, ele me deixou no trem, eu me dirigi à cidade de Santos para entregar a encomenda. Eu era um menino muito esperto, né? E, em vez de entregar as encomendas àqueles que haviam solicitado no sábado anterior, eu fui vendendo por um preço maior. E, com isso, eu recebi um dinheiro a mais do que tinha sido o preço da encomenda. Aí, eu saí um trem da estação de Santos, onde, por volta de 3 horas da tarde, de um trem chamado Cometa. Ele não parava em estação nenhuma e vinha direto até Santo André, de Santo André à cidade de São Paulo. Era um trem de primeira classe, um trem especial, e, durante a viagem, investigadores, já era a guerra de 39 a 45, os investigadores do DOPS, naquela época, pediam condutos, passaportes, porque eles tinham receio, o Brasil já tinha entrado em guerra com o Eixo. Eles me viram num dos vagões, acharam esquisito um menino da minha idade, pequeníssimo, portanto, menor, com uma bruta de uma mala que era maior do que eu. Aliás, essa mala é muito interessante, porque ela veio com minha mãe e minha irmã trazendo coisas da Polônia. Bom, chegando aqui na Estação da Luz, eles me encaminharam como, não prisioneiro, né? Mas apenas e tão somente detido. Aí eu insisti muito, eu era um menino muito esperto, eu insisti muito para que eles telefonassem para um vizinho da onde nós morávamos, na Rua Correio de Melo, no Bom Retiro, né, para que chamasse meus pais, a fim de me tirarem dessa situação desagradável. Eu tinha dito para eles que eu fui a Santos, que papai estava muito doente, entregar as encomendas, porque havia necessidade da venda dos mesmos para poder sobreviver na semana que se seguia. Imediatamente, não levou muito, porque a Estação da Luz é próximo ao Bom Retiro, papai com a minha irmã Pérola chegaram na Estação da Luz, confirmaram o que havia dito e, por pena, os investigadores me dispensaram e vim para casa. Meu pai até ficou surpreso por ter vendido a mercadoria, não aqueles que haviam encomendado. Eu tive a esperteza de vender para outros, ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Bom, eu estudei em escolas públicas. O meu jardim de infância foi feito lá no Bom Retiro. Depois eu fui para a famosa escola escolar, até hoje, o grupo escolar, chamado Prudente de Moraes. Lá me formei, né, no primário. Aí eu prestei concurso, porque na época tinha poucas escolas públicas, uma famosa ginásio estadual de São Paulo, que ficava no Parque do Parque Dom Pedro,
E de lá eu me formei, fui para o Colégio Roosevelt, porque o de São Paulo, Colégio São Paulo, ele era só tinha o ginásio. Eles encaminhavam para fazer o curso científico e clássico no Colégio Roosevelt, que ficava na Liberdade, e lá eu me formei. E teve um fato super interessante que eu quero depor. O prédio, na frente tinha um grupo escolar e nos fundos, num barracão, nós tínhamos aula do científico e do clássico. Num temporal que houve, era de madeira, um temporal que houve, acabou caindo o prédio e nós ficamos sem possibilidade de estudar. Eu, na época, trabalhava como office boy dos jornais da época, chamado Época, Dia, Esporte, que ficava na Rua do Carmo, atualmente Roberto Simse, pegado ao casarão de Maria Domitila, que era amante de Dom Pedro. Né? E de lá eu consegui, o jornal pertencia ao antigo interventor Ademar de Barros, depois governador. E ele, me vendo, eu trabalhava de madrugada lá, das 10 horas da manhã até sair a impressão dos jornais. Aí ele me viu lá, ficou bravo comigo. O que você está fazendo aqui, moleque? Eu contei para ele que meus pais estavam muito doentes e que eu estava trabalhando na redação do jornal como office boy. O que seria? Eu levava as reportagens, depois de visada pelos famosos, eram famosos redatores-chefes, levava para o equipamento que ficava ali no Tipia, embaixo. Né? Era o térreo e o sobrado. Existe até hoje esse prédio. Bom, daí eu fui procurar com os meninos do Roosevelt, que nós ficamos sem estudo, falar com o interventor, na época, depois governador Ademar de Barros, que já me conhecia e tinha muito apreço à minha pessoa pela coragem de um menino com a minha idade, pequeno e trabalhando. Aí eles compraram um colégio particular chamado Martins Fontes, da Rua Bom Pastor, e levaram todos os alunos do Roosevelt para esse colégio, onde me formei no científico. Do científico, eu prestei vestibular na USP, na famosa Rua Maria Antônia, de Economia, Administração e Finanças. Eu conheci as maiores autoridades e professores da época. Eu tenho muita coisa a contar. Né? Em frente tinha o Mackenzie, havia muita intriga na época. Eu, durante a minha juventude, eu fui redator-chefe de uma revista judaica no bairro do Bom Retiro, chamado Reflexo. Trabalhei também a revista onde se localizava, na Rua Ribeiro de Lima, tinha também o jornal da época judaico chamado Nossa Voz. E, naturalmente, depois de formado,
prestei concurso e fui, durante a minha época universitária, trabalhar em várias firmas alemãs da época, famosa até hoje, né? Que ficavam localizadas na Avenida Tiradentes. E de lá eu aprendi muita coisa. E eu frequentava um clube chamado Progresso, que ficava na Rua José Paulino, no segundo andar. Era um clube que congregava rapazes da minha idade, estudantes de várias universidades, e lá eu conheci o meu cunhado Benjamin, que ele resguardava a irmã dele, não deixava, porque e ele então um dia trouxe a irmã Sara e eu dancei com ela, me apaixonei por ela, acabei me casando com ela, né? Nós casamos, eu me formei na faculdade em 1956. Prestei concurso, trabalhei em grandes organizações, na Arcesp, que ficava na Rua Capitão Salomão, como economista, primeiro no departamento social, depois no departamento administrativo, pela saída do economista, meu colega, que foi para uma outra organização. Né? Casei-me com a Sara e fomos residir na Rua Capitão Macedo, uma casinha pequena, geminada, né? que de lá nasceram a minha filha mais velha, Zilda, que hoje é médica, o meu filho Sérgio, né? E depois de lá nós mudamos para o Pari, próxima da residência da minha sogra, porque o meu cunhado Benjamin era médico e eu queria que a Sara, que estava esperando o meu filho, ficasse junto da família. Nessa ocasião, além de economista, eu fui trabalhar na Companhia Telefônica Bandeirantes, onde me tornei um dos diretores dessa companhia, e eu viajava bastante para fechar contratos de telefones, porque na época o telefone era raríssimo. E acabei me tornando um dos diretores da firma. Além disso, eu comecei a lecionar em vários colégios famosos de São Paulo. Se eu tivesse, e fui muito requisitado na época, porque era professor de matemática e estatística, e também lecionei biblioteconomia e arquivística em vários colégios famosos de São Paulo. Eu passei somente a lecionar, que não dava para conciliar os dois horários. Passei a lecionar pela manhã, num famoso colégio alemão, depois fui convidado pelo Dante Alighieri, e por Maria Imaculada, São José, e acabei sendo convidado para a Fundação Álvares Penteado. Trabalhei lá durante quase 30 anos, e durante esse período eu dava as minhas aulas de matemática, estatística e desenho. E fui escolhido na época em que se comemorava os 500 anos do descobrimento
do Brasil. Eu fui escolhido entre um número elevadíssimo de professores de todo o Brasil. Eu fui graciado no Teatro Municipal de São Paulo e recebi a comenda de comendador. Essa comenda de comendador, eu, na Fundação Álvares Penteado, ocupei vários cargos e eu que organizava todos os festejos da Fundação, inclusive quando fizeram a reforma do Largo São Francisco, que eu fui diretor lá durante a noite, né? E ocupei cargos importantes lá até me aposentar. E assim eu contei, meus filhos, com a graça de Deus, os 3 só me deram orgulho, estudaram, a Zilda, médica, o Sérgio, médico, inclusive de faculdades famosas, como a Escola Paulista de Medicina, Unesp, né? E ABC, e a minha caçulinha Débora, dentista. Só me trouxeram alegria. E cada um deles me deram 5 netos maravilhosos. Em resumo, é isso que eu posso lhes contar. Poderia ficar aqui várias horas contando por tudo que eu passei na minha vida. Muito interessante. Seu Jaime, muito lindo. Eu quero agradecer de coração por esta oportunidade. Eu gostaria de contar também que toda a família dos meus pais, durante a Segunda Guerra Mundial, faleceram em campos de concentração, sendo que meu avô, por parte do meu pai, que era Moi, ele era rabino, né, de uma cidade da Polônia. Ele foi jogado numa cumbuca de cal, sendo falecido assim. Os outros meus tios, né, primos, etc., uma família de 500 pessoas, só sobrou um tio meu chamado Rubens, intelectual, religioso, que depois que se livrou de Buchenwald, campo de concentração, ele foi encaminhado para Israel, naquele célebre navio em que os ingleses não permitiram e levaram para Malta. Depois ele conseguiu entrar em Israel por causa de um tio mais novo chamado Yeshua, que foi em 1935 para Israel, tornando-se, inclusive, em Israel, um herói, porque, por ocasião da independência de Israel, ele fazia parte do exército britânico, né? Lutou, porque Israel, durante a guerra, formou uma brigada que foi combater os alemães e italianos lá na África. Ele tornou-se até um herói inglês. Depois da independência, durante a independência, o país foi, como todos sabem, invadido por 7 países árabes. Ele se tornou um soldado da Haganá, do exército de Israel.
tendo lutado e libertado os israelenses da triste saga dos árabes. Bom, eu gostei de contar esse fato porque eu tenho em Israel, por parte dos meus tios, do meu tio Rubem, ele ajudou, inclusive, construir aquele museu do Holocausto, né? Porque ele realmente era uma pessoa excepcional. E do meu tio Yeshua, tenho 2 primos, um médico famoso em Israel, que foi convidado para dar aulas nos Estados Unidos como professor. E a minha prima, né, ela casou-se com o primeiro cônsul que veio para o Brasil. Eu fui visitá-los com o papai para conhecê-los. Depois voltaram para Israel. Ela prestou concurso. Atualmente, ela ocupa uma posição de juíza do Supremo Tribunal de Israel. Eu acho que é importantíssimo contar esse fato da minha pequeníssima família que se tornou, mas que trouxe a mim, né, principalmente meus filhos e meus netos, muita alegria. Que o senhor tem um livro escrito da sua história. É isso mesmo? Conta para a gente como que é isso, que livro é esse? É uma autobiografia? É um manuscrito, é um caderno, vamos dizer assim, né? Que comecei em 2002 a escrevê-lo. Eu dei uma introdução aqui, só para a senhora saber, que ao iniciar este meu diário e memórias, né, gostaria de dedicá-lo a todos aqueles que, durante luta, jornada de vida, me deram oportunidade de chegar onde me encontro, dando muito apoio, dedicação, amor e imensas alegrias. Essa é a introdução que eu dei. Depois, aos meus saudosos pais, a minha sempre querida irmã Pérola, ao meu cunhado e a Sara, que durante quase 4 dezenas de anos vivemos sobre o mesmo teto, encaminhando os nossos queridos filhos, Zilda, Sérgio e Débora, que, por sua vez, deram continuidade à 3ª geração na nossa família, com os nascimentos dos amados netos Alexandre, André, Paula e Luísa. Isso em 2002. Depois, uau, que lindo! Mostra ele para a gente. Consegue mostrar aí no celular? Deixa eu ver. Vou ver o que eu faço. É escrito à mão. Aqui, ó. Na verdade, são aproximadamente... Deixa aberto ou assim? Isso. Dá para ver. É um livro. Uau! Entendeu? E as folhas, relatado tudo, detalhes. Sobre a família. Quase que diariamente, ó. Ele tem guardado convite de casamento, a ingresso da neta mais nova da escola, todos os eventos. Até o momento. Com a pandemia. Deve ter coisa aí que deve ser detalhes para olhar aqui. Sim, tem coisas aí. Todo dia ele quase que escreve, né, pai? Quando lembro. Quando ele lembra, ele escreve. Que lindo, seu Jaime. É um diário, né? É um diário de bordo. Que lindo dessa jornada, né, Jaime? Muito bom, muito bom. Nós que agradecemos a sua participação nesse canal, trazendo uma história, como o senhor disse, um resumo, né,
Se a gente pudesse, ficaria ouvindo muito, muito, muito mais. Certo. Muito interessante o quanto a sua família foi abençoada por Deus, né? Seu papai teve a iniciativa de sair da Polônia no momento certo, vir para o Brasil, se estabeleceu ali na colônia judaica, no Bom Retiro, e o senhor pôde caminhar e ter uma vida aqui, né, de judeu, contribuindo com o Brasil, né? Sua história é uma história de um judeu que sai lá da Polônia através da vida dos pais e vem contribuir com a nossa nação. Nós somos gratos, seu Jaime, pelo Senhor, pelos seus ensinamentos. O senhor é um mestre, como o senhor disse, reconhecido em muitas escolas, com certeza. Muitos profissionais hoje vão lembrar do professor Jaime, né, de matemática e estatística. Talvez alguns, né, tão conhecidos hoje passaram pela sua avaliação, Sim. Tiveram, né, a sua nota de aprovação através dos seus conhecimentos, seu Jaime. Nós somos gratos, muito gratos por essa entrevista. E, com certeza, seu Jaime, nós vamos falar mais, vamos fazer uma segunda etapa, eu não tenho dúvida. Vamos já pensar numa segunda etapa de uma continuidade, o capítulo 2 dessa história linda. Certo. Tá bom, seu Jaime? Obrigado por obrigado. essa oportunidade. Nós aqui agradecemos o canal Israel no Caminho, um canal que tem levado uma mensagem, uma história. Nós temos uma história e o senhor faz parte dessa história. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, Simone. Tchau, Zilda. Tchau, seu Jaime. Muito obrigado por compartilhar a sua história. E você, nosso YouTube espectador, fique atento nos próximas entrevistas. Vão ser muito legal. Um abração. Tchau. Shalom.